Olá, meu caro garimpeiro de conhecimento. Estou por aqui de novo para conversar com você sobre um assunto que dentro da matemática é essencial, que é a álgebra. Eu não sei se vocês se recordam do assunto ou em algum momento já visitaram esse assunto, mas a álgebra é um conteúdo fundamental dentro dos conceitos matemáticos. Então, o que é a tal da álgebra? A álgebra é um assunto que causa um pouco de estranheza para a parte dos alunos, principalmente na parte de iniciação ao estudo da matemática, onde você está muito acostumado a trabalhar apenas com números. E de repente, do nada, aparece uma ou mais letras no meio das aplicações e das operações. A álgebra ela é muito antiga na história da humanidade e os relatos apontam que as pessoas, de certa forma, usavam como brincadeira a álgebra. Faziam problemas matemáticos, alguns que hoje são reproduzidos nas salas de aula, fazem parte da história do mundo matemático, em que as pessoas utilizavam as chamadas incógnitas ou termo desconhecido, e que a gente resolveu ou achou mais legal chamar de X aqui na matemática, e claro que não é só X, é qualquer letra que representa um termo desconhecido, nós estamos falando de álgebra, né? Então, imprescindível que a gente conheça esse assunto e principalmente saiba lidar com eles, porque vão aparecer muitas atividades dentro do mundo matemático que demandam isso. E as mais diversas áreas de formação, da graduação, da pós-graduação, se utiliza dos termos algébricos, né? Então, não precisa encher mais a bola, né? Para dizer para vocês que esse assunto é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que você pode se utilizar da álgebra para solucionar. Imagina que alguém faça um questionamento para você. É um desafio. Por exemplo, ele paga para você uma pipoca na cantina da escola se você disser qual é o número que somado com 3 resulta em 5. Tu fala, meu Deus, foi a pipoca mais fácil que eu já ganhei na minha vida. Então ele está dizendo, ó, qual é o número? É um termo desconhecido, você ainda não sabe qual é. Em matemática a gente tem por hábito chamar esse número de x. Então qual é o número que somado com 3 resulta em 5? Perceba que numa pergunta muito simples, que claro que você responderia com, por mais simplório que seja o seu conhecimento matemático, você dizia, bom, esse número é o 2. Então, olha só, eu consegui montar aqui, me utilizando da álgebra, uma equação, a gente chama isso de equação, com uma incógnita, que é essa aqui, que é a incógnita x. Eu consegui, numa brincadeira de colégio, na qual espero que você tenha ganhado ou ganharia essa pipoca, né? Você conseguiu montar uma equação, se utilizou da álgebra para resolver uma situação problema. A gente começa os estudos acerca da álgebra mais ou menos com essa história, com essas pequenas brincadeiras, né? Com esses pequenos questionamentos. E a álgebra ela avança muito, principalmente na parte da geometria. Se utiliza bastante da álgebra. Mas em vários outros assuntos dentro da engenharia, das engenharias, dentro do estudo da parte de medicinas, da parte econômica, enfim. É difícil você encontrar uma área que não tenha aplicação da álgebra. Talvez eu poderia citar o direito de uma forma assim um pouco mais simples e tal, que talvez não se utilize no seu dia a dia da álgebra. Mesmo assim, em algum momento vai aparecer. E a pergunta é, bom, se você já sabe responder a pergunta inicial, qual é o número que somado com 3 dá 5, você sabe que é o número 2, a pergunta é, então, como eu chego ao número 2? Existem algumas técnicas de resolver esse problema. Uma das que eu mais gosto particularmente é a chamada técnica da balança, que é promover o equilíbrio, uma vez que, se você observar atentamente, tem um sinal muito importante aqui, ó, vou destacar ele aqui, que é o sinal de igual. Então eu costumo dizer que esse lado aqui
é exatamente igual a esse. Então é como se nós tivéssemos uma balança aqui, né? A minha balança está horrorosa aqui, né? Mas imagina que isso seja uma balança. Então, na verdade, é uma situação de equilíbrio aí. Eu estou dizendo que o lado esquerdo, esse lado aqui que eu vou destacar, é exatamente igual ao lado direito. É isso que esse sinal do meio significa. A pergunta então é a seguinte: para que exatamente eles sejam iguais, qual é o número que está faltando no lugar desse termo desconhecido para que a minha resposta seja 5? Você vai dizer, nossa, professor, essa é fácil, é o número 2. Porque, afinal de contas, 2 mais 3 é igual a 5. E eu diria para você, bom, isso é bastante verdade. É isso aí mesmo. A resposta correta é o 2. Mas se eu quiser operar isso algebricamente, como que eu faço isso? Como que eu soluciono isso? Ou a pergunta é, eu sempre vou precisar ficar adivinhando qual é o número? A resposta é claro que não, né? Você não vai ficar a sua vida toda adivinhando qual é o número. Você precisa dominar uma técnica para resolver isso, desde os problemas mais simples até os problemas mais complexos. Então, na verdade, a técnica é o seguinte: se você se utilizar do método, um método que eu gosto bastante, que é o método da balança, significa o seguinte: eu estou sempre tentando buscar qual é o valor desse x. Então, matematicamente, eu vou querer achar qual é o valor unitário dele. E para fazer isso, eu preciso deixar ele sozinho, isolado. Como eu faço isso? Adicionando na minha balancinha uma determinada unidade, que aí eu vou precisar usar um pouco da minha imaginação, que faça com que esse x de fato fique sozinho do lado esquerdo. Ou seja, que qualquer número que esteja em volta dele desapareça. Eu vou mostrar uma técnica para vocês que é o seguinte. Eu vou utilizar aqui, vou deixar o meu x. Aqui eu tenho mais 3, eu vou repetir ele aqui. Imagine que você adicione aqui um menos 3. Tá, mas espera aí, por que o menos 3? Porque se você parar para pensar, eu tenho mais 3 com menos 3, isso vai dar zero. Quer dizer, esse número 3 que eu tinha próximo do x aqui, ele vai desaparecer. E o objetivo, utilizando a técnica da balança, o método da balança, é exatamente fazer com que esse número que está aqui desapareça e que fique somente o x, porque afinal de contas eu só estou interessado em saber qual é o valor desse x. Então, fazendo isso, na direita eu já tenho o número 5, e aí você vai dizer o seguinte: mas eu posso arbitrariamente enfiar, vamos usar esse termo chulo, no meio da conta, sendo menos 3? A resposta é não. Mas se você pensar numa balança, imagina que você colocou um peso no lado esquerdo, que esse peso vale menos 3. O que vai acontecer com a tua balança? Ela vai pender, um lado vai ficar mais pesado que o outro, e essa igualdade que eu tinha de início, ela vai desaparecer. Então eu preciso reequilibrar a minha balança. Como que eu faço isso? Colocando um peso exatamente igual do outro lado. Então vou adicionar, perceba que eu adicionei um menos 3 aqui na esquerda e um menos 3 aqui na direita. Então é o mesmo peso que eu coloquei nos dois lados da minha balança. Fazendo isso, a minha balança volta ao equilíbrio. Mas qual é o ganho com isso? Bom, o ganho é o seguinte: eu vou ter x mais 3 menos 3 igual a 5 menos 3. Lembrando que esse menos 3 eu adicionei arbitrariamente dos dois lados. Então o que acontece? Mais 3 com menos 3, eles se anulam, isso dá zero. Então vai sobrar x igual 5 menos 3 é 2. Olha o 2 que a gente já sabia lá do início. Né? Aí você pode falar assim: nossa, professor, você demorou quase 5 minutos para fazer essa conta e eu já sabia de cabeça que era o número 2. Eu concordo com você. Só que nem sempre as operações serão tão fáceis assim que você conseguirá perceber num instante inicial, dar o start, né, de que esse número é o 2. Então, por isso que eu sempre defendo a tese de que você deve dominar uma técnica. Porque o truque
que seria pensar de imediato no 2, o truque uma hora vai te deixar na mão. A técnica não vai fazer isso com você. Tá bom? Então vamos lá. Imagina que você então entendeu a ideia. Vamos colocar um exemplo assim um pouquinho mais complexo. Eu tenho aqui que x somado com 2 vezes x menos 1 é igual a 2. E eu quero saber qual é o valor desse x. Você percebeu que da minha ideia inicial, que era só pensar no número 2, no exercício anterior, aqui já ficou um pouquinho mais complicado, não ficou? Bom, por isso então que é importante que você domine a técnica e não se prenda ao achismo ou ao truque. O truque uma hora vai te deixar na mão, a técnica nunca vai te deixar na mão. Então, o que eu preciso fazer primeiro é a pergunta. Primeiro eu vou precisar resolver isso aqui, ó. Esse 2, ó, que está multiplicando esse parênteses aqui, que tem um x e tem um menos 1. E como que eu faço isso? Vou repetir esse primeiro x e vou fazer o seguinte, ó. Eu já estava pondo o sinal, mas eu preciso ter um pouco de calma aqui pelo seguinte, ó. Eu tenho aqui mais 2 vezes x, vai dar mais 2x. E mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Isso é igual a 2. Olha só, o que eu fiz? Eu chamo isso de distributiva. O nome é um pouquinho complicado, mas você não precisa se prender muito ao nome, tá? Precisa lembrar de como se faz. Multiplica o número que está do lado de fora pelos números que estão dentro do parênteses, números e letras, tá? Foi isso que eu fiz. Fazendo isso, olha, se você observar, eu posso juntar esse x com esses 2x aqui. Então, se eu tenho x mais 2x, eu vou ter 3x. E aqui eu tenho menos 2. Isso é igual a 2. Legal? A minha conta terminada? Ainda não. Então, eu vou limpar meu quadro aqui e vou concluir ela. Lembra que eu tinha 3x menos 2 é igual a 2. E agora eu vou utilizar a técnica da balança que eu mostrei para vocês antes. Lembra que o objetivo é deixar o x sozinho? Então vamos indo por partes, tentando deixar ele sozinho. Eu tenho menos 2 aqui. Eu vou adicionar arbitrariamente um mais 2. Aí você já deve ter pensado, nossa, professor, já peguei aí, por que você adicionou mais 2? É porque com o menos 2 isso vai zerar o 2. Isso é verdade, é exatamente por isso. Lembra que na direita eu já tinha um 2 e eu adicionei uma parcela que eu vou destacar aqui de mais 2, então eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado, já que a técnica da balança diz que deve ser feito isso. Legal? Então mantive a regularidade, coloquei os dois pesos dos dois lados. Então aqui vai sobrar para mim um 3x. E esse menos 2 com esse mais 2, olha, eles vão se anular. Então isso vai dar 0. Então 3x é igual, 2 mais 2 é 4. Legal? Desculpa. Então, o que acontece? Está terminada a minha conta? Ainda não, mas falta pouco, tá? Vou limpar o quadro de novo. E você está assim, ó. 3x é igual a 4. Percebeu porque era difícil para pensar em um número? Essa sua resposta é um número fracionário, tá? Por isso que você não conseguiu perceber no primeiro momento. Então, seguindo com a técnica da balança, o que eu tenho agora? Eu tenho que 3 vezes o valor de x dá 4. Mas eu preciso saber qual é o valor de 1x, não de 3x. Então, eu vou utilizar de novo a técnica da balança, que é dividir os dois lados pelo número 3 só. Dividindo os dois lados pelo número 3. Então, fazendo isso, quanto que é 3 dividido para 3? É 1. E o 1 não precisa aparecer, então vai ser x. E aqui é 4/3 é a minha resposta. Minha resposta é uma fração, tá? Ela pode ser, é um número racional.
tá? Não tem nenhum problema nisso. Tranquilo? Então é isso, meus queridos, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre equações, que ajuda você a relembrar, e caso você não tenha visto ainda, né, você pode rever o vídeo quantas vezes você precisar, tá bom? Um abraço, fiquem bem.